Como entender e como lidar melhor com o choro do bebê, hein? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar a respeito. Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os choros do bebê. Vamos levar em consideração, primeiro de tudo, que o choro é a forma do bebê se comunicar com a gente. Então, a gente muitas vezes associa o choro com uma dor, com tristeza, com mal-estar, mas não necessariamente, porque é a forma que o bebê encontra de falar, de demonstrar o que ele está sentindo, tá? Às vezes não é nada disso, às vezes é uma forma de comunicação, simples assim. Mas é muito primitivo ainda, né? A gente não sabe do que se trata, a gente não sabe o que é. Com o tempo que a gente vai entendendo o jeitinho do bebê, associando com coisas que acontecem com o bebê, e aí você fala, não, esse choro é de fome, esse choro é de sono, esse choro é de frio, enfim. Porque você vai conhecendo, é meio que um enigma, você vai juntando as peças, relacionando algumas características e de fato entender qual é o motivo daquele choro, tá? O bebê, até um ano e pouco, vai se acostumando, porque o bebê é assim que ele se comunica, é assim que a gente vai conseguir se relacionar com ele até um ano pelo menos, tá? Então ele pode estar com fome, com sono, com a fralda suja, né, de cocô molhada e tá incomodado. Ele pode estar com alguma dor, uma cólica ou qualquer outro incômodo. Ele pode estar com gases, né, não arrotou ainda direitinho, não arrotou tudo que tinha que arrotar depois da mamada e ainda tá com aquele incômodo e não botou pra fora. Ele pode estar manhoso, ele pode estar dengoso, ele pode estar querendo colo, ele pode simplesmente estar entediado, de saco cheio mesmo, sabe? Igual a gente. Pois é, ele pode ter tudo isso. E ele pode também só simplesmente já deu pra ele, deu por hoje, não quero mais ficar sentadinho, não quero ficar mais deitadinho. Coisas assim que, na verdade, qualquer ser humano tem essas dificuldades, essas coisas que incomodam, né? Acho que o grande segredo, o grande lance da mãe com o bebê com relação a isso é uma só. Se eu pudesse falar uma única dica para você, minha dica é: se coloque sempre no lugar do bebê, só. Não tem o que dizer. Até ele não falar, até ele começar a falar, vai ser sempre essa é a forma de comunicação dele. Então, sempre se coloque no lugar do bebê. Você vai começar a reparar a rotina do seu bebê. E aí você vai ver de quanto em quanto tempo ele come, de quanto em quanto tempo ele tende a fazer xixi, ou então assim, a cada mamada ele faz xixi. E aí, quando você começa a perceber como ele funciona, você vai perceber que, poxa, já deu a hora dele comer, deve ser fome. Putz, esqueci de trocar fralda, vai ver isso, faz tanto tempo, troquei a fralda, sei lá, 2, 3 horas atrás, deve ser a fralda. Se coloque muito no lugar dele com relação à temperatura também, se está frio ou se está calor. Costumam dizer que a mãe é a referência da temperatura do bebê. Então, se você estiver com frio, tem certeza que seu bebê está com frio. Se você está à vontade do calor, só com uma camisetinha, pode manter o seu bebê com um bodyzinho de manga curta, por exemplo. Então, se coloque sempre no lugar do bebê e você pode ter você como referência também com relação a essas questões de temperatura. Com relação a rotar, né, aos gases após a mamada, se certifique que após a mamada o seu bebê arrotou. Se você percebeu que ele ainda está incomodado, massageia a barriguinha dele, faz massagens com as perninhas, aqueles movimentos de bicicletinha. Se for cólica, você já logo vai perceber pelo nível do choro, é um choro mais estridente, mais doloroso mesmo, mais sofrido. Você, como mãe, você vai notar, à medida que vão passando os dias, os meses, você vai conhecendo o seu bebê, as características, a cara, a expressão que ele faz, sabe? Geralmente o choro de uma cólica é mais estridente, o choro de uma fome é mais manhoso. E o bebê, ele também não tem muita paciência, assim, sabe? Tem que ser na hora dele. Se ele quer aquele momento, entendeu? Só que o que eu quero te dizer nesse vídeo, na verdade, é que assim, como que a gente pode lidar com o choro do bebê? Porque o choro do bebê, como eu disse, ele vai te acompanhar até um ano para mais. Assim, até, na verdade, o bebê ele vai chorar sempre, né? Nós, enquanto mulheres, ainda nós choramos, certo? Mas enquanto ele não falar, ele vai se comunicar através do choro, tá? O meu bebê, por exemplo, atualmente ele tá com 1 ano e 3 meses, e ele não fala ainda, tá? Então ele ainda fica só no mamá, papá, tal.
que já dá bons indícios, já dá algumas boas dicas aí pra gente, mas a gente não sabe quando ele tá com dorzinha de barriga, dorzinha no ouvido, com fome, ele não fala. Então, tudo pra ele é choro. Tudo para ele é choro. Só que você consegue perceber porque o corpo dá indícios, as características, as expressões, a mão, o que ele faz, o que ele pega juntamente com esse choro, entrega às vezes a situação, tá? Só que o choro, chega uma hora que o choro tira a gente um pouco do sério, né? Porque ele chora para dormir, ele chora para acordar, ele chora para comer, ele chora para brincar, ele chora para tomar banho, enfim. O bebê chora para tudo, para identificar as coisas. E nós, como seres humanos, nós não estamos assim sempre 100% dispostas, né? A gente também tem que entender que a gente tem as nossas fraquezas e os nossos limites às vezes. E os nossos limites às vezes são alcançados quando o bebê chora demais e aquilo tira a gente do sério. Então, o que fazer quando o bebê chora demais e você assim já tá chegando no seu limite, sabe? Bom, mamãe, a minha dica para você é: mantenha calma, procure sempre entender a situação. Procure entender que não é pessoal, não é com você, não é para te tirar do sério, não é para te testar, não é para te colocar à prova, não é com você, não é pessoal. Ele estaria chorando com o pai, com a avó, com a professora da escola, com a vizinha. Se ele tá naquele momento de que ele tá desconfortável, ou com fome, ou com sono, ou incomodado com alguma coisa, ele vai chorar. É que a junção disso tudo, né, quando isso vai acumulando, isso pode deixar a gente um pouco irritada. Então, nesse momento, mantenha calma. Se for o caso, deixe com alguém um minutinho, vai tomar uma água, respira. Tenta entender, analisa o cenário como um todo. O que está acontecendo? Às vezes, o bebê está com uma dor e a gente não percebe, a gente entende que é uma manha, mas às vezes ele tá com uma dor. Às vezes ele tá pra ficar gripadinho e ele tá com aquela sensação de dor no corpo. E é batata. Depois que você descobre, você pensa assim: ai meu Deus, não acredito que eu perdi a paciência com ele. Ai meu Deus, eu devia ter tido paciência. Por que eu fiquei irritada com ele? Ele tava dodói. Ele já tava dando indícios de que tava ficando ruinzinho e eu perdi a paciência. Então, para que isso não aconteça, para que você não fique depois com peso na consciência, né, se cobrando, enfim, o grande lance é você parar mais friamente mesmo, analisar a situação, tentar entender, ver o cenário, tenta entender todos os indícios, todas as características, o porquê daquele choro, o que aconteceu nas últimas horas, o que pode ter acontecido. Às vezes é algo fácil de se resolver, né? Existem alguns itens na lista de mamãe que a gente já vai logo eliminando, né? Então, chorou? É comida? Não é. É fralda? Não é. É banho? Não é. É brincadeira? Não é. É frio? Não. É calor? Frio? Você vai eliminando algumas coisas óbvias, vamos dizer assim, que na vida da mãe a gente já começa a perceber que é óbvio. E depois a gente entra para um outro nível, que é o nível de dificuldade maior, que é quando eles não se comunicam, você já fez todo já cumpriu todas aquelas opções, aqueles motivos, você já passou pela lista e não era nenhum daqueles, até que entre uma investigação maior, que pode ser uma dor, que daí já é um pouco mais difícil, porque daí você não sabe muito bem aonde é a dor. Pode ser uma dorzinha de ouvido, uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de barriga. E aí a investigação, a paciência, a dedicação é maior, porque daí você vai ter que passar a mãozinha no ouvido, se ele fez algum sinal, deu algum sinal assim de incômodo, pode ser. Você observa a garganta, tenta colocar a linguinha para fora, vê se ele tá recusando comida, se ele tá aceitando água, se não é porque tá incômodo a garganta. Se é dorzinha de barriga, você vai ver que tá soltando um punzinho, tá fazendo mais cocô mole. Você passa a mão na barriguinha, ele chuta mais. Enfim, você vai procurando indícios, tá, mamãe? Então, coloque-se no lugar do bebê, analise a situação como um todo, analise o cenário, tenta ver os indícios e as características que estão junto com esse choro, para você tentar chegar na causa real daquele choro, tá? E tente entender que isso vai ser até ele começar a conversar com você. Não é pessoal, não tá te colocando à prova, não é para te tirar do sério. Faz parte do desenvolvimento do bebê e do desenvolvimento da mãe também. Faz parte do desenvolvimento da mulher como mãe passar por esse processo. É um processo de muita paciência, muita calma, de dedicação e de muita maturidade, porque a gente aprende a analisar nos sinais. É por isso que é muito engraçado, né? Como mãe entende. A minha mãe mesmo, eu tenho 35 anos atualmente, e minha mãe só de me olhar, ela já fala: você não tá bem, né, Fê? O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Porque
Podem falar o que quiser, podem ter as experientes, as mais velhas da família e falar que sabe o que acontece, mas não adianta. Quem conhece melhor o seu bebê é você mesmo. Então, vá com calma. Para você começar a entender melhor os choros do seu bebê, nada como você parar, analisar, vivenciar a rotina junto com ele e entender o jeitinho que, olha, mãe, é tudo de bom, viu? E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que curta o vídeo, compartilhe com as mamães que estejam passando por esse momento aí de arrepiar os cabelos, para que elas tenham um pouco mais de calma e paciência. Também não deixe de assinar o canal para você acompanhar os novos vídeos. E eu tô aqui na torcida por você, porque ser mãe realmente é igual um videogame. Cada dia é uma nova fase, cada dia é um novo acontecimento, tá bom? Um beijo e boa sorte. Até mais!